Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos então olhar uma vez mais para a palavra de Deus e deixar-nos ser moldados por ela, ensinados por ela, repreendidos até por ela, encorajados, porque a palavra faz isto tudo ao nosso coração. Nós aqui na Gafanha temos vindo a seguir uma série sobre as parábolas de Jesus. E já temos visto uma série de parábolas no Evangelho até de Mateus, e hoje saltamos para o Evangelho de Lucas e vamos olhar para uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Não diria que seja a mais conhecida, mas uma parábola muito conhecida, muito lembrada, seja por crentes, seja por descrentes. Vamos abrir em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. E vamos olhar para a parábola do bom samaritano. Uma parábola tão conhecida. Tão conhecida. Vamos então ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim então a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Querido Deus, uma vez mais aqui estamos diante de Ti, Senhor, para sermos ensinados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos agora que nos dês corações humildes e submissos, para que possamos estar cativos, Senhor, à Tua palavra, que possamos estar humildemente debaixo da Tua palavra. E se há, Senhor, porventura, erros, pecados a serem corrigidos, Senhor, que possamos ter a coragem e a humildade de o fazer, Senhor. Nós te pedimos ajuda pelo Teu Santo Espírito para que a Tua palavra trabalhe em nossos corações. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus conta esta parábola num contexto muito especial. Jesus, a partir do final do capítulo 9 até ao capítulo 19, Jesus inicia a sua caminhada para Jerusalém, para a morte, para o sofrimento vicário que ele iria fazer pelos pecadores. E no contexto imediatamente antes desta parábola, nós lemos do 21 ao 24 que Jesus proferiu uma oração ao Pai. E uma das coisas que ele profere, digo eu, e que podemos entender que está implícita, é que levanta o intérprete e faz o intérprete falar, é algo que ele diz no versículo 21. Jesus diz no versículo 21 o quê?
graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está aqui a dizer que os mistérios do reino, as verdades acerca do reino, os mistérios de Deus, tinha sido do agrado do Pai, que ocultá-las àqueles que eram os senhores doutores da lei e revelar essas mesmas verdades aos humildes, aos pobres, aos pequeninos. E parece que estas palavras de Jesus fizeram saltar o intérprete da lei do lugar onde estava e envergonhar Jesus, querer envergonhar Jesus, porque ele próprio tinha sido atacado pelas palavras de Jesus. Então diz no versículo 25 que um certo homem, após Jesus dizer estas palavras, um certo homem, intérprete da lei, ou seja, doutor da lei, se levantou. Levantou porque estava sentado com a multidão a ouvir aquilo que Jesus estava a dizer. E ele parece ter ficado incomodado com estas palavras de Jesus, então ele não podia ficar para trás e tinha que envergonhar também o próprio Jesus, tinha que o ridicularizar no meio da multidão, tinha que lhe pôr uma pedra de tropeço. Então diz que ele se levantou, este doutor da lei. O doutor da lei era alguém que era mestre na Torá. Não era só um mestre a nível dos ensinamentos religiosos, mas legislativos, civis. Porque a Torá tanto tem mandamentos para a adoração, para a vida religiosa, espiritual, como mandamentos para a vida civil. E este doutor da lei, este tipo de pessoas, eles eram conhecedores da lei e destas duas áreas, civil, legislação e religião ou espiritualidade. E este homem levanta-se para pôr Jesus à prova, para tentar Jesus. Outras duas passagens que usam este verbo é na tentação de Jesus, onde ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E em 1 Coríntios 10, 9 diz: não coloqueis o Senhor à prova. E agora aqui a mesma palavra é utilizada para descrever a ação deste homem que ia tentar o Senhor. Ele queria colocar o Senhor à prova e talvez ridicularizá-lo diante do seu público, da multidão que o ouvia. E ele faz-lhe uma pergunta importantíssima. A pergunta que, na verdade, todos nós ou já a fizemos ou deveríamos fazê-la, que é: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Esta era uma pergunta que todos nós aqui deveríamos fazê-la, aqueles que ainda não a fizeram, e procurar na Bíblia a sua resposta. Mas a verdade é que este homem faz esta pergunta com uma cilada. Porquê? Porque havia discussão na altura, naquela época, sobre a questão da vida eterna. Porque muitos textos que se referem à vida, no Antigo Testamento, é a vida prolongada na terra. E muitos rabis começaram a entender a vida como vida, aquela vida que se refere no Antigo Testamento, vida eterna. E havia um grande debate sobre a questão da vida eterna. E então este homem, ele coloca esta pergunta exatamente para colocar Jesus numa contenda, numa discussão sobre a questão da vida eterna. E Jesus, como bom rabi, como bom mestre que é, ele responde à pergunta com outra pergunta. E diz este homem: e tu? Como é que tu interpretas? O que é que tu achas? Como é que tu achas que o homem pode herdar a vida eterna? E este homem responde com duas passagens do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18, que diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nestes dois mandamentos toda a lei está resumida. Porquê? Porque toda a ação que eu pratico, ela é sempre para Deus e muitas vezes para o meu próximo. E se eu peco em um ponto sequer, eu estou a pecar contra Deus e eventualmente contra o meu próximo. E a lei dizia que a vida vem pelo amor perfeito a Deus e aos homens. E este homem, este intérprete da lei, ele não deveria estar a contar com a resposta de Jesus. Provavelmente estava a pensar que Jesus lhe iria acrescentar mais alguma coisa. Mas Jesus termina, por assim dizer, ali a discussão. E diz o quê?
Então Jesus lhe disse, respondeste certamente, faz isto e viverás. Concordo plenamente com as tuas palavras. Parece que este homem ficou completamente desarmado no diálogo que estava a travar com Jesus, porque Jesus concordou com as palavras dele. Faz isto e viverás. Foi o que Jesus disse. E notemos estas palavras, irmãos. Se este homem fosse um homem humilde, ele reconheceria a sua total incapacidade. Porque além de Jesus Cristo, homem algum no mundo amou a Deus todos os segundos da sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Homem algum no mundo amou o próximo como a si mesmo todos os segundos da sua vida, a não ser Jesus Cristo. Por isso é que esta lei, que ela é boa, que ela é perfeita, ela ao mesmo tempo mostra a nossa falha. E por isso é que nós ao vermos, ok, se eu amar a Deus e o próximo como a mim mesmo de forma perfeita, eu tenho a vida eterna. Qual é o problema? Eu não amo a Deus e eu não amo o próximo de forma perfeita em todo o tempo. Então já estou a pecar. Por isso é que eu precisava, e todos nós precisamos de alguém que venha e que viva estes mandamentos, esta obediência, de forma perfeita para eu, então, ser substituído. Este homem, ele poderia ser humilde e reconhecer que não consegue viver estes mandamentos todos os segundos da sua vida. Mas ele não reconheceu isso. E no verso 29, o que é que ele diz? Ele, porém, querendo justificar-se, querendo dar a volta à situação, porque ficou completamente desarmado, uma vez que não há discussão sobre quem é Deus para o amar, poderia haver uma discussão. Quem é o meu próximo para eu o amar? Ele queria se justificar, porque ficou completamente desarmado. E ele pergunta, então, quem é o meu próximo? Porquê? Porque para um israelita, o próximo é outro israelita. Para o fariseu, o próximo é o outro fariseu. É pessoas do mesmo clã, do mesmo grupo. E enquanto que a lei do Antigo Testamento, o que é que diz acerca do próximo? Se nós lermos em Levítico 19, 34, diz lá que o estrangeiro também é próximo. Se nós lermos em Êxodo 23, 4 e 5, diz lá implicitamente, não explicitamente, que o inimigo é próximo. Diz lá em Êxodo 23 o seguinte, parafraseando, se o boi do teu inimigo cair num buraco, ficar trilhado debaixo da carruagem, algo do género, não é por ser teu inimigo que tu vais deixar o boi lá. Não, mesmo sendo teu inimigo, tu vais ajudá-lo. Era isto que a lei dizia acerca do próximo. Era o israelita, era o estrangeiro que vivia lá no meio deles e era o próprio inimigo, era o próximo do homem. Então, ele faz esta pergunta, quem é o meu próximo? Respondida esta pergunta, ele poderia então amar aqueles que são próximos. Então, Jesus é neste contexto de responder à pergunta, quem é o meu próximo, que conta a parábola do bom samaritano. E esta parábola, ela fala-nos de um homem que nós identificamos como sendo judeu. Porquê? Porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Uma descida íngreme. Reparem que Jerusalém está situada a 900 metros acima do nível do mar. Jericó está situada a 300 metros abaixo do nível do mar. São 1.200 metros de altitude, de diferença, separados por 27 quilómetros de caminho. Ou seja, a descida em 27 quilómetros que se percorria, descia-se 1,2 km. É uma descida íngreme. E este homem vinha a vir de Jerusalém para Jericó, uma estrada muito propícia para salteadores. Ainda hoje existem caminhos perigosos. Ainda hoje reconhecemos que existem caminhos que se tornam mais propícios devido ao seu isolamento, a não passar muita gente, à luz que é pouca, ou de noite que é totalmente escuro. São caminhos propícios para que homens se aproveitem dos viajantes.
E aquele caminho era propício para que salteadores se aproveitassem dos viajantes que por lá iam. Então este homem ia de Jerusalém para Jericó, partimos do princípio que é judeu, e apareceram-lhe salteadores, assaltaram-no, roubaram-no, feriram-no, espancaram-no e deixaram-no semi-morto. Temos aqui a cena. Está alguém a precisar de ajuda. E agora a pergunta é, quem é o próximo? Quem é que vai então ajudar este homem? Então Jesus apresenta-nos 3 personagens. O primeiro deles, um sacerdote. Um homem que estava o sacerdote só não entrava no lugar santíssimo, no lugar da Arca da Aliança. Mas era o homem responsável por todas as coisas no templo, no lugar santo, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o incensário. Tudo isso era o sacerdote, ele tratava da adoração a Deus. Ele deveria ser o exemplo de piedade, de adoração, de religiosidade, de espiritualidade. Ele era a referência. Mas este homem, que deveria ser a referência, o que é que lhe acontece? O que é que ele faz? Ele vendo aquele homem semi-morto, aquele homem no chão, ele passa ao largo. Tão santo que ele era, mas passou ao largo. Um outro homem, um levita, que também é responsável pelas coisas do templo e pela adoração a Deus, que também deveria ser uma referência, e faz exatamente a mesma coisa. Passa ao largo. Então temos aqui 2 personagens que seria de esperar que elas agissem, que elas dessem o exemplo. Eles são os líderes espirituais em Israel, e os 2 passam ao lado de um homem que está a precisar de ajuda iminente, urgente. E a partir do versículo 33, Jesus então parte a loiça toda. Porquê? Porque ele não diz, e um judeu normal, do povo. Não. Ele diz, e um samaritano. Sabem, irmãos, judeus e samaritanos odiavam-se com ódio de morte. Em João 8,48 nós lemos que os líderes judeus, eles acusaram Jesus a dizer, não temos nós razão ao dizer que és tu samaritano e que tens demónio? O nome samaritano era usado para ofender. Tu és um samaritano. E o amor dos samaritanos para com os judeus também não era melhor. Em Lucas 9, final do capítulo 9, nós lemos que Jesus queria ir para Jerusalém, pernoitar em Samaria, e os samaritanos não o receberam, porque ele tinha aspecto de quem ia para Jerusalém. Judeus e samaritanos não se davam, de maneira alguma. Eles odiavam-se um ao outro. E Jesus parte a loiça toda, porquê? Porque 2 líderes judeus não socorrem aquele homem, e agora aparece que um samaritano que seguia o seu caminho. Não diz que nem que vinha de Jerusalém, não diz que ia para Jerusalém, ia na sua vida, nos seus negócios, nos seus afazeres, ia fazer a sua vida normal, ia no seu caminho. E o que é que aconteceu? Vendo aquele homem, passou-lhe perto, não passou ao largo como aos outros, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Teve compaixão dele. Irmãos, é interessante aquilo que vem a seguir, porque normalmente nós compadecemos-nos de muitas situações. Lamentamos muitas coisas que acontecem aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos na fé. Lamentamos, de facto, ficamos tristes na realidade por coisas que acontecem, coisas más. Mas a parte triste é que nós ficamos somente por aí. Lamentamos. E aquilo que nós vemos neste homem é que a compaixão dele levou a quê? A agir. Levou a fazer coisas. Não foi só, coitado, eu reconheço que a situação dele é má, vamos orar por ele. E está a minha responsabilidade feita. Vou orar por ele. Não, este homem, o que é que ele fez? Ele compadeceu-se dele e agiu para o ajudar. E como é que ele agiu? Tratou-lhe das necessidades
urgentes, imediatas. Pensou-lhe os ferimentos com óleo, azeite e vinho, que era o tratamento rápido naquela altura para ferimentos. Então pensou-lhe dos ferimentos, tratou-lhe das necessidades imediatas. Ele adotou até uma posição inferior. Porquê? Porque ele próprio passou a ir a pé para que o homem fosse em cima do jumento. Levou até à hospedaria e tratou dele lá. Ou seja, aquilo que os seus planos para o seu dia lá, aliás, o seu plano para o seu dia que ia a caminho, os seus negócios, os seus afazeres, ficou o quê? Ficou de lado, porque agora estava a tratar daquele homem e passou o dia lá. E não passou só o dia, mas pernoitou lá com aquele homem e mais. Ele pagou, ele assumiu o custo de cuidar daquela pessoa, pagando 2 denários ao homem da hospedaria. E 2 denários é quanto? 2 ordenados, ou 2 pagamentos de 2 dias de trabalho, o suficiente para um homem a viver uma semana. Ele deu-lhe o suficiente para que o homem estivesse lá uma semana para se recuperar. Ele assumiu a tragédia daquela pessoa, ele assumiu o custo para si. Mas ainda foi mais além. Ele responsabilizou-se por aquele homem. E disse o que é o homem da hospedaria: se ele gastar mais ainda, não te preocupes, eu pago. Diz no verso 36 e 37 a conclusão de Jesus: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Reparem como Jesus inverteu a pergunta. E a pergunta que começou: quem é o meu próximo? Agora Jesus pergunta: e tu és próximo de quem? De quem é que tu te tens feito próximo? De quem é que tu te tornas acessível? De quem é que tu tens mostrado, ou a quem é que tu tens mostrado que estás pronto para ajudar, caso seja necessário? Tens feito-te próximo de quem? E este homem, impossibilitado de proferir a palavra samaritano, ele disse o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz àquele homem, e diz a cada um de nós aqui: então vai e faz o mesmo. Procede de igual modo. Procede de igual modo. Se reconheces que foi aquele samaritano que usou de misericórdia, usa o seu exemplo e faz o mesmo. Irmãos, 5 ensinos que nós tiramos desta passagem. Primeiro deles: conhecer os mandamentos de Deus é diferente de obedecer aos mandamentos de Deus. Este homem conhecia os mandamentos de Deus. Conhecia. Melhor do que qualquer um de nós aqui. Este homem conhecia os mandamentos de Deus melhor do que qualquer um de nós aqui presente. Mas há uma grande diferença entre conhecer e obedecer. Se eu disser à Ruth: Ruth, faz a tua cama, e ela conhece todos os meandros de como é que se dobra o lençol, como é que se põe a almofada, como é que se estica a manta, ela sabe, ela compreende o que é que eu mandei fazer, ela sabe, em teoria, como é que se faz, mas se ela não chegar a fazê-la efetivamente, de que é que lhe valeu todo aquele conhecimento? A mesma coisa é connosco. Se Deus nos diz: ama o próximo, e nós sabemos o que fazer para amar o próximo, mas não partimos da teoria, não nos vale de nada. Em segundo lugar, Jesus, ao usar a figura do samaritano que ajudou o judeu, está a ensinar claramente que o meu próximo é quem? É todo aquele que precisa de mim, incluindo o meu inimigo. Esse é o meu próximo. Quando falamos de amar o próximo, nós não escolhemos etnias, raças, cores, religiões, grupos sociais. É o próximo. Não escolhemos quem é o próximo. Não escolhemos um grupo para ser o nosso próximo. Mas o nosso próximo é todo e qualquer um que precise de nós. Independentemente de quem seja, de que religião for, de que grupo for, ele precisa de nós, é o nosso próximo.
Em terceiro lugar, Jesus também nos leva a perguntar: de quem é que eu me tenho feito próximo? Porque muitas vezes nós tornamos-nos inacessíveis. Tornamos-nos inacessíveis. As pessoas não conseguem sequer ter a coragem de ir ter connosco para pedir ajuda porque nós somos inacessíveis. Nós tornamos-nos uma parede que ninguém consegue chegar perto de nós. E nós, irmãos, temos que ser deliberadamente próximos de todos. As pessoas devem perceber que nós estamos lá prontos a ajudar, caso elas necessitem. As pessoas devem perceber que nós as amamos, independentemente daquilo que elas nos fazem, daquilo que elas nos dizem. Nós amamos aquela pessoa e, se ela precisar, estaremos lá para ela. É ser próximo, é fazer-se próximo do outro. Em quarto lugar, quando falamos em ajudar o próximo, o que é que nós queremos dizer com isso? Quando falamos em amor ao próximo, o que é que nós pensamos? Que orar? Muito bem. É a primeira coisa que se deve fazer e que se deve fazer sempre. Orar por aquele que está em necessidade. Mas, irmãos, tem que ir mais além. Tem que passar a oração. Tem que passar a oração. O problema é que nós, muitas vezes, pensamos que amar o próximo é orar por ele, ou então nós sabemos que a pessoa tem uma necessidade, está com sede, e nós dizemos: olha, está aqui a garrafinha de água, toma e bebe. E ajudamos o próximo. E está a nossa responsabilidade feita. Satisfizemos as necessidades imediatas e agora desenrasca-te. Isso é ajudar o próximo? O que é que nós olhamos para o exemplo deste homem? Ajudar o próximo teve uma interrupção do seu dia, dos seus afazeres. Ajudar o próximo implicou ter custos para ele mesmo, custos do seu tempo, custos do seu dinheiro. Ajudar o próximo implicou responsabilizar-se por ele. Isto foi ajudar o próximo. Isto foi amar o próximo como a ti mesmo. Sabem, quando falamos em ajudar, por exemplo, sem-abrigos, é muito fácil, e não estou a desprezar, é louvável o trabalho, mas quero que entendam aquilo que eu estou a dizer. É muito fácil eu comprometer-me à quarta-feira ou à quinta-feira, eu vou dar sandes aos sem-abrigo, porque isso não me traz custo nenhum além de fazer as sandes. E tirar um sem-abrigo da rua, quanto tempo é que leva? A questão é que nós queremos despachar a nossa ajuda com pequenos pirulitos, com pequenas ajudas, sem qualquer compromisso, sem qualquer responsabilidade para nós mesmos. É muito mais difícil tirar um sem-abrigo da rua, porque requer muito tempo, muito desgaste de tempo, de dinheiro, de recursos. E no fim pode não resultar. Mas é este tipo de amor que Deus quer. Não o amor do toma lá e agora desenrasca-te. O samaritano podia ter: olha, está aqui óleo, está aqui vinho, está aqui os pensos, adeusinho e boa viagem. Que é aquilo que nós fazemos. Não, ele gastou do seu tempo, dos seus recursos, para ajudar e para amar aquele homem. Este é o tipo de amor que Deus deseja dos seus filhos, que os seus filhos mostrem. Amar o próximo é mais do que sentir algum pesar pela situação do outro, é agir quando o outro precisa. Com custo pessoal, com recursos, com compromisso. É abdicar de mim mesmo, das minhas coisas, dos meus gostos, para amar e cuidar do outro. Isto é amar o próximo. 3 aplicações para terminar. O meu próximo. Quem é o meu próximo? Em primeiro lugar é a minha família. O meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. E nós percebemos que dentro até deste círculo familiar há tensões enormes. Mas nunca devemos esquecer que os meus filhos, eles são os meus próximos. E eu tenho que ser próximos deles. Da minha esposa e da esposa do marido. E até irmãos de sangue que às vezes estão rivalizados um com o outro. Eles não se dão, estão zangados um com o outro.
Eles são próximos um do outro. Tu és próximo da tua família e a tua família tem que ser o teu próximo. Tens que te desgastar, dar, comprometer, responsabilizar-te por aqueles que estão ao teu lado. Quem é o meu próximo? O meu próximo são os meus irmãos na fé, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas chatices, porque as temos, é verdade. Mas no final do dia, o que conta é que nós devemos amar e cuidar e responsabilizar-nos uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Independentemente daquilo que o irmão me fez há não sei quantos anos atrás, independentemente dele fazer coisas que eu gosto e não gosto, ele é o meu próximo e merece o meu amor e o meu cuidado. Quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu vizinho. É aquele que mora ao meu lado, que me chateia, que me odeia, que me xinga, que me faz a vida negra lá em casa. Mas é o meu próximo e no dia em que ele precisar, eu vou amá-lo e vou estar lá com ele. Quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu colega de trabalho, que me tem feito a vida negra no trabalho. O meu próximo é todo aquele que está lá na fábrica e que diz mal de mim, mas no dia em que ele precisar, em que todos se afastarem, eu estarei lá com ele. O meu próximo, quem é? É o meu patrão. O meu próximo é o meu funcionário. O meu próximo é a senhora das limpezas. O meu próximo é o dono da empresa. Todos são o meu próximo. Todos devem ser alvo do meu amor e do meu cuidado. Lembremos também que amar não é somente um sentimento. Não é somente uma emoção que eu sinto. Eu não sinto ou deixo de sentir amor. Eu, apesar de todas as coisas, eu decido amar. E amar é desgastar-me-nos pelo outro. É cuidar do outro. É zelar pelo outro. Independentemente de quem seja. Esse é o amor ao próximo. O amor que tira de nós para dar ao outro. E irmãos, para terminar, quando nós tentarmos escapar à responsabilidade de amar o próximo, quando nós não sentirmos vontade de amar o próximo, eu quero falar do exemplo supremo. Pensemos, cada um de nós, e lembremos-nos aqui, quanto é que custou ao Filho de Deus amar-nos a nós? Quanto? O Rei da Glória, o Senhor da criação, aquele que é um com o Pai e o Espírito, aquele que vive de eternidade em eternidade, aquele diante do qual todos os anjos se dobram e se curvam por causa da sua glória e da sua santidade. O Filho de Deus, o que é que lhe custou a Ele? Amar-me a mim e a ti. Custou-lhe a humilhação de se tornar homem. Deus tornou-se um homem. E não o homem mais rico do mundo, mas um homem pobre. O Senhor de toda a riqueza humilhou-se a tornar-se um homem pobre. O Senhor da glória, o Senhor de toda a sabedoria, de toda a justiça, foi maltratado, foi escarnecido, foi zombado. O Senhor de toda a glória foi cuspido, cuspiram no Filho de Deus. Os irmãos percebem? Cuspiram o Filho de Deus. Esmurraram o Filho de Deus. Deram-lhe murros, deram-lhe bufetadas àquele que é Criador de todas as coisas. Os irmãos percebem quanto custou a Cristo a nossa salvação. Quanto Ele teve que suportar sobre Ele mesmo para que nós fôssemos salvos. Os irmãos percebem quanto é que Cristo deu de si. Quanto? Tudo. Tudo. Suportou tudo por nossa causa. Ele foi vilipendiado, Ele foi gozado, Ele foi escarnecido por todos. E Ele podia dizimar todos, mas não o fez para me salvar a mim e a ti. Quanto é que custou a Cristo ser cravado naquela cruz? Quanto é que custou a Cristo absorver numa hora toda a ira eterna que era minha e era tua, e Ele absorveu-a toda numa só hora, num só momento, naquela cruz? Quanto é que custou ao Filho de Deus amar-te, a ti e amar-me a mim? Custou tudo. Portanto, irmãos, ao pensarmos naquele que deu tudo por nós, ao pensarmos naquele que suportou tudo
por nós para nos amar, certamente será muito mais fácil nós amarmos o próximo e darmos de nós ao próximo. Que o Senhor nos abençoe.